Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a sua palavra. Espírito Santo de Deus, fica conosco. Espírito Santo de Deus nos ensina, nos conduz, nos dá sabedoria, meu Pai, que em nome de Jesus a gente tenha entendimento da sua palavra, que a gente cresça e amadureça espiritualmente e que a gente, Deus, coloque em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Que o Senhor, Pai, nos capacita, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê sabedoria, que nos dê unção do Teu Espírito Santo. Repreende todo o mal, repreende tudo que não vem de Ti, todo levante do maligno contra as nossas vidas. Que o Senhor lance por terra agora em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e Jerusalém se multiplicava muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, a gente vai observar que nessa lição de hoje, a gente vai aprender, a gente vai estudar como os discípulos, como a igreja no início, ela lidou com os problemas e os desafios que surgiram. A gente vê aqui que houve, uma murmuração por conta ali daquela comunidade com relação a algo que estava acontecendo, e os apóstolos, eles ouviram a murmuração, eles ouviram a demanda da comunidade, da igreja, e prontamente eles agiram para resolver aquele problema. E é muito importante a gente ter essa capacidade, de admitir os problemas e procurar uma solução. A gente sabe que os apóstolos, eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Na lição que nós falamos sobre a mentira, que a gente deu o exemplo de Ananias e Safira, quando eles mentiram para os apóstolos, eles souberam imediatamente, porque o Espírito Santo de Deus revelou para eles aquela mentira. Então aqui a gente sabe que quando os discípulos, os apóstolos, tomaram essa decisão, foi guiado pelo Espírito Santo, porque eles eram homens guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, não só na igreja, mas na nossa vida, de uma maneira geral, é muito importante que a gente enfrente os problemas, que a gente assuma e que a gente procure uma solução. E foi isso que os discípulos fizeram. E com relação a esse problema especificamente, a solução que eles encontraram foi escolher homens de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para auxiliar na questão social, porque os apóstolos, eles deviam ficar dedicados à oração e à pregação da palavra. Então a gente vê aqui que nessa situação foi instituído o serviço do diácono. E esse serviço do diácono não foi para criar uma hierarquia dentro da igreja, mas para resolver um problema, para organizar o serviço social da igreja. E tanto o trabalho dos diáconos era importante, quanto o trabalho dos apóstolos, que
pregavam a mensagem do evangelho, era importante também. Então, todos os trabalhos realizados dentro da igreja, eles são importantes. E é muito importante que a gente, como cristão, a gente tenha essa disposição para servir, para trabalhar na obra do Senhor, porque dentro da igreja sempre vai existir muito trabalho. E as pessoas precisam estar dispostas a trabalhar. É por isso que muitas vezes, principalmente igrejas maiores, que tem muitos serviços, né? Porque tem muitos departamentos, muitas pessoas, as demandas são muito grandes e nem todas as pessoas estão dispostas a servir, né? Dispostas a trabalhar. Então, às vezes, aquele que está disposto, ele trabalha muito, porque tem que trabalhar em várias áreas, em vários serviços, enquanto que outras pessoas não fazem serviço praticamente nenhum, né, ou não fazem serviço algum, né, porque nem todo mundo tem essa disposição para servir, disposição para trabalhar, mas a palavra de Deus fala que existe um galardão, né, uma recompensa vinda do próprio Deus para quem está disposto a contribuir com a obra do Senhor. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: a identificação dos conflitos, o conflito de natureza cultural. Então, vamos ver qual foi a origem desse conflito que estava acontecendo ali na igreja naquela época, naquele momento. Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele cita um conflito entre gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, eles haviam imigrado para outros países e por conta disso eles falavam somente a língua grega. Eles não falavam o aramaico ou o hebraico. E por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico. Então, havia, portanto, uma barreira de natureza cultural. Era uma diferença linguística que atrapalhava até a comunicação. E essa barreira cultural, ela trouxe um conflito de relacionamento entre os membros da primeira igreja. A gente vai ver que, lendo a Bíblia, lendo o livro de Atos, né, que existiram muitos conflitos por causa dessa questão cultural e por causa de questões doutrinárias também, né, com relação aos gentios e aos judeus, né, que em algumas ocasiões os judeus não queriam aceitar a maneira, né, que os gentios viviam, queria que os gentios assumissem hábitos da cultura judaica, né, e o cristianismo não era isso, né, que pregava, não era o mais importante isso. Então, assim, existiram alguns conflitos e a gente lendo o livro de Atos vai perceber que eles agiam para resolver esses conflitos. Então, os apóstolos, logo após tomarem conhecimento desse problema, eles buscaram uma solução. E isso é muito importante, a gente reconhecer o problema e procurar uma solução. Então, eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de uma barreira de natureza cultural. A unidade da igreja, ela é muito importante. E a gente não pode permitir que esses conflitos ameacem isso. E aí o próximo subitem diz assim, conflito de natureza social. Então Lucas explica que em razão daquela diferença cultural, as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aqui fica evidente a natureza social do problema. Por quê? Porque as viúvas elas eram mulheres, né, que não tinham quem provesse o sustento delas. E aí diz que as mulheres gregas, as viúvas gregas, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. E o conflito que se instalou precisava de uma solução. Então fica em evidência que a igreja não é apenas um organismo, mas ela é também uma organização. Ela tem uma esfera espiritual, mas também tem uma esfera social. E essa parte social que estava em desequilíbrio naquele momento e precisava de cuidados. E aí o próximo subitem faz uma pergunta: qual é a prioridade? Então é muito comum a ideia de que o cristão deva cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. O ideal é que haja um equilíbrio.
nós temos que cuidar de todas as partes sem negligenciar nenhuma delas. A gente vê que os apóstolos falam, a gente não pode deixar de lado a oração e a pregação da palavra para servir as mesas, mas a gente precisa que as mesas sejam servidas, então vamos escolher pessoas capacitadas para realizar essa atividade. Muitas vezes a gente vê em igrejas que às vezes existe um pouco dessa negligência, né? Porque eles priorizam alguns trabalhos e alguns eventos em detrimento de outros. Por exemplo, se vai acontecer um evento musical e que envolve emoção, geralmente as pessoas querem participar mais, né? Uma festa de louvor, né? Uma atividade dessa área, as pessoas querem participar mais. Mas se, por exemplo, surge para fazer um evento social, de repente até em uma outra igreja menor, né, onde tem irmãos mais necessitados, não tem a mesma disposição, não tem a mesma atenção das pessoas com relação a isso. Então, assim, a gente não pode negligenciar nenhum trabalho, nenhuma atividade. Todos são importantes e necessários. O espiritual é fundamental, é essencial, mas a gente tem que cuidar dessa questão social também dentro da igreja, amém? E aí o próximo tópico diz assim, a delegação de tarefas, o ministério da oração e da palavra. Então, diante desse conflito, os apóstolos perceberam que parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados, não podia continuar essa negligência, porque isso podia até acabar afastando as pessoas. Então, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro. Então, eles não podiam deixar a pregação do evangelho para ir servir as mesas, mas eles precisam que todos os serviços fossem realizados com qualidade e com atenção. Então, cuidar dos mais necessitados, naquele momento, era uma função, uma missão urgente da igreja. Mas, como eu disse, os ministérios de oração e da palavra não podiam ser negligenciados, porque eles também são essenciais, eles são fundamentais. Então, tanto a parte social como a parte devocional, elas são fundamentais dentro da igreja e fazem parte da mesma missão, né? Então, poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, mas também é muito importante a oração e a evangelização. E aí o próximo subitem diz assim, não há conflito entre tarefas. Então, nós não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério do serviço social. Obviamente, um contribui para o outro. Não existe essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e outro é considerado menos espiritual. Tudo faz parte de uma única missão da igreja, né? Então a igreja ora, prega, mas precisa também cuidar dos necessitados. A gente não pode negligenciar uma atividade para fazer outra atividade. Por isso que é tão importante que todos os membros da igreja se disponham a servir, se disponham a trabalhar, porque Deus distribuiu dons e talentos, né? E Ele quer cada um agindo ali, né, onde ele foi preparado, escolhido pelo Senhor, né, para trabalhar, para servir no ministério de Cristo, na igreja de Cristo. Amém? E o próximo subitem diz assim, diaconia. Então, o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Vejam bem, a gente leu que era para servir as mesas, que era para servir as viúvas, mas os apóstolos reconheceram que era um importante trabalho e não podia escolher qualquer pessoa para isso. Tinham que ser pessoas habilitadas, pessoas capacitadas para servir as mesas. Então, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida por 7 diáconos do que o cargo ou o ofício
que eles iam ocupar, né? E o contexto favorece esse entendimento. Então, a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, era necessário que a igreja realizasse esse trabalho e escolhesse pessoas preparadas para isso. E aí esse entendimento apostólico, ele contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Como eu já disse, não tem nada a ver com hierarquia, é serviço. Todo serviço que é realizado dentro da igreja é um trabalho que nós estamos fazendo para o corpo de Cristo e ele é muito importante, né? Então, no contexto bíblico, a gente percebe isso, que é um serviço especial, onde somente pessoas especiais e com qualificações especiais bíblicas exigidas podem trabalhar. E aí, o próximo tópico diz assim: seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase, porque ele fala: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Então, aqueles homens que iam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Então, a palavra grega para boa reputação significa a palavra martireu, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer uma pessoa autêntica, uma pessoa honesta, uma pessoa correta e que não negocia os valores para exercer a função da diaconia. Então, se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, os diáconos, era exigido que eles tivessem uma boa reputação, imagina o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho. Então, é uma qualidade, né? De caráter que aquela pessoa que vai servir o corpo de Cristo precisa ter, é uma boa reputação. Na verdade, essa é uma qualidade para todos os filhos de Deus, né? Para todos os que são cristãos. O cristão, de uma maneira geral, ele precisa ter uma boa reputação, mas especialmente aqueles que estão trabalhando, que estão servindo o corpo de Cristo. E o próximo subitem diz assim: exercitando os dons. Então, essas pessoas que foram encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência da boa reputação, a gente viu que elas precisavam ser cheias do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Então, olha que coisa importante. Por quê? Porque assim, defender uma boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que as pessoas também fossem cheias do Espírito Santo de Deus e sabedoria. Por quê? Porque é possível que uma pessoa ela seja eticamente irrepreensível, tenha uma conduta correta, mas não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Para que isso aconteça, a pessoa precisa buscar, ela precisa ter uma vida de oração, né? Ela precisa dedicar mesmo na busca pelo Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais e não ter muita sabedoria. E muitas vezes a gente vê exemplos assim na palavra de Deus, né? Homens usados por Deus, mas que em algumas ocasiões não tiveram sabedoria, como por exemplo o profeta Samuel, que era um homem de Deus, profeta, usado pelo Senhor, mas com relação aos seus próprios filhos, ele não teve sabedoria. Então, a gente vê que isso pode acontecer. Então, uma coisa não pode funcionar sem a outra. O que ele queria ali naquele momento para os diáconos? Boa reputação,
cheio do Espírito Santo de Deus e sabedoria. Então, o ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria e principalmente aqueles que estão exercendo algum serviço dentro da igreja. E quem está trabalhando na igreja, na obra do Senhor de uma maneira geral, precisa ter a consciência de que você vai precisar buscar mais, você vai precisar vigiar mais, porque com certeza o inimigo ele vai se levantar contra a sua vida, porque ele está trabalhando, porque você está trabalhando, porque você está fazendo. Então, com certeza, o inimigo quer trazer escândalos para o meio da igreja, ele quer afastar aqueles que estão trabalhando. Então, ele não quer que você trabalhe. Então, ele vai criar situações para que, de repente, você questione, você murmure, você critique, você duvide e assim você dá brecha e pode acabar se afastando dos caminhos do Senhor. Então, aquelas pessoas, que foram chamadas por Deus e estão exercendo um serviço dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, precisam vigiar, precisam estar constantemente em oração, além de se prepararem, lendo a palavra de Deus, buscando estudar a palavra do Senhor, orando, se revestindo de poder do alto, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. O título da lição o título da lição é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Então, é muito importante que a gente esteja atento, que a gente reconheça os problemas e a gente busque soluções. Principalmente, orando, pedindo discernimento espiritual, pedindo sabedoria do alto, sabedoria do Espírito Santo, E além de ser um serviço da liderança da igreja, é importante que toda a comunidade da igreja trabalhe nisso, orando, buscando, intercedendo pelos líderes, para o Senhor capacitar, conversando. É muito importante, Ao invés de ficar murmurando, como diz aqui, Ou começou a haver uma murmuração. Então, ao invés de ficar murmurando, a gente conversar, A gente falar o que está acontecendo e enfrentar, os problemas como igreja, mas é um aprendizado para a nossa vida pessoal também, Que nós precisamos enfrentar os problemas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.